Olá, caríssimos irmãos, já estamos na segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2020, dia de Santa Escolástica, irmã de São Bento. E a cor litúrgica vai ser a branca hoje, tá? Então eu vou falar rapidinho quem foi a Santa Escolástica, porque na verdade esse termo parece algo assim, parece uma matéria do curso de teologia, né? Escolástica. Mas é o nome da irmã de São Bento. Ela nasceu no ano de 480 d.C., foi uma criatura sábia, mística, contemplativa e sempre aberta à ação do Espírito Santo. A caridade e a contemplação divina estavam em primeiro lugar em sua vida. E 3 dias antes de sua morte, passou a noite inteira conversando com seu irmão Bento sobre assuntos espirituais e das coisas santas. Será que as coisas passageiras e provisórias não estão ocupando o lugar de Deus em nós? Fica a reflexão, tá? Bem, antes de dar início aqui à liturgia da palavra, então, nessa segunda-feira, eu tô gravando, eu tô atrasada, pra falar a verdade, né? Eu achei que tivesse até gravado alguns áudios e por preguiça mesmo, vou confessar aqui, por preguiça acabei não fazendo o upload e tal, e gravação atrasada. Tô gravando tudo nessa segunda-feira à tarde, já estamos chegando às 6 horas agora. E a gente sabe o que aconteceu, você já deve saber o que aconteceu na cidade de São Paulo, que é esse caos que começou na madrugada de domingo para segunda, das enchentes, rios, todos os grandes rios que cortam ali a cidade de São Paulo, e invadiram as ruas, as casas, virou uma coisa, parou a cidade de São Paulo. Tá horrível. Então vamos pedir e rezar, né, para que esse ano 2020, pelo visto, vai ser um ano de muita chuva e muito frio. Por que eu estou falando isso? É porque eu andei observando nesse verão que não teve em Curitiba. Curitiba tem momentos, tem anos estranhos. Tem época que o calor chega a queimar, que nem um forno, né, que você não pode nem sair, que você queima até a pele, mesmo usando protetor solar. Só que esse ano o verão aqui parecia um inverno. Tinha dias assim, estranhos mesmo. E as formiguinhas aqui começaram a ficar extremamente agitadas, entrando tudo que era espaço da casa. Que não é muito comum. E aí eu até comentei aqui em casa que, as formiguinhas assim, estão agitadas demais, mas demais mesmo. E é um indicativo de que vai ser uma época de muita chuva ou de muito frio. Tá? Então se preparem aí todos. Com relação à questão de São Paulo, vou fazer um pitaco, não um pitaco referente à liturgia, mas é uma coisa que eu vi algum tempo atrás. Era um documentário do Japão, inclusive só tinha, não era dublado, ele tinha transcrição em português embaixo, e foi algo, é mais assim um documentário promovido pelo consulado do Japão aqui, né, na região do Paraná, de Curitiba, que nós temos um consulado, e falavam de vários assuntos, assim, desde um artista plástico, né, prominente, até uma situação que aconteceu em Tóquio. Há muito tempo atrás, na cidade de Tóquio, que é considerada uma das outras grandes megalópolis do planeta, porque São Paulo, capital, é uma megalópole por excelência, né, é uma cidade que não dorme, não para, todos trabalham. Então, Tóquio é a mesma coisa, uma cidade que não para. E há uns tempos atrás, não sei quanto tempo, se 10, 5 anos atrás, aconteceu de também ter dado uma chuva muito forte. Os rios da região alagaram e transbordou. Tóquio ficou no alagado. Talvez não toda Tóquio, mas algumas partes causaram um transtorno gigante, assim, como aconteceu lá aqui no Brasil agora, né? E aí, o que a cidade de Tóquio viu? Bom, primeiro que a cultura, né, eu sou descendente de japonês, então eu mais ou menos entendo como é que é o pensar japonês. Pensar japonês é assim, quanto menos você incomodar, melhor. O outro. A gente tem respeito pelo outro. Quanto menos você incomodar o outro, ou você vê o sofrimento de uma população grande, isso significa que como é que eu, que sou autoridade local, tenho que me comportar? Se fosse na época lá dos samurais, o prefeito de Tóquio teria se suicidado, sem brincadeira. Porque ele tomaria a responsabilidade para si e diria, me desculpe, me perdoe, mas assim, estou tão envergonhado que as famílias perderam suas casas, perderam suas coisas, né, materiais, alguns se afogaram, o que eu vou fazer? Eu vou me matar.
Mas a tendência da cultura japonesa atual é não fazer tanto isso. Mas às vezes a gente ouve uns ruídos estranhos, assim. Uma das últimas notícias do Japão foi que até um político, eu não sei se é tipo um deputado, seria um cargo, né? Não chega a ser prefeito, era um cargo menor, assim, tipo um deputado, alguma coisa, fez um desvio de dinheiro lá. E foi descoberto. A polícia descobriu. Sabe o que ele fez? Ele não foi para julgamento. Antes dele ir para o julgamento, ele pediu perdão, devolveu o dinheiro e se matou. Aí eu falei para minha mãe, né? Eu falei aqui em casa, eu falei, mas se é para se matar, por que que roubou? Se ele sabe que a cultura japonesa é essa. Ele se autocondenou mesmo, né? Pela vergonha. Então por que que roubou? Poxa vida. Porque o que que acontece? Estragou o nome da família. Ele estragou o nome dele. Imagina, roubar. Pra quê, né? Lá para um japonês roubar é um... Roubar, matar alguém é colocar o nome da família no limbo, né? Mas isso é lá no Japão. Aí o que que acontece? Então, voltando com as questões das enchentes aqui. Teve essa enchente em Tóquio. Aí o prefeito, a prefeitura de Tóquio, juntamente com os outros políticos, junto com a sociedade civil, e junto com os arquitetos e engenheiros da cidade, pensaram num plano diretor emergencial que necessitava ser feito imediatamente, porque poderia haver outra inundação. A coisa não foi deixada para depois, não. Eles pensaram, fizeram espaços subterrâneos de 20 metros de profundidade, com toda a engenharia e tecnologia possível, para escoamento da água da chuva ou do rio, qualquer coisa que acontecesse. Porque eles sabiam que a região de Tóquio, da cidade de Tóquio, não tinha como absorver tanta água. E eles sabem que a natureza é incontrolável. Fogo, água, essas coisas são incontroláveis. O que você pode fazer é medidas de contenção efetiva, que foi o que eles fizeram. Canais subterrâneos por baixo da cidade de Tóquio, com mais de 20 metros de profundidade, e fazem escoamento de água da chuva e de rio caso haja transbordamento. Por que eu estou falando isso? Eu sei que eu estou falando do Japão, né? Mas, gente, vamos parar. Estamos em ano eleitoral, 2020. Vamos parar com esse papo, porque temos que trazer um sistema educacional de primeiro mundo. Tá, mas o povo não é do primeiro mundo, né? Na cultura brasileira já viu como é que é o negócio, né? É crítica? Não, é crítica sim. Só que não adianta você cair nessa balela aí de que eu estou colocando livros de primeiro mundo. Vamos trazer a teoria de gênero importada não sei de onde para cá, porque é coisa do primeiro mundo. Ah, gente, vamos catar coquinho. Faz a cabeça do povo para trazer um monte de ideologia besta aí, e nem para conter as chuvas aí. Eu aposto que tem gente que desde as 5 da manhã de hoje ficou parado em trechos não alagados de rodovias perto do Tietê. O cara não comeu, não dormiu, não foi no banheiro, tá desesperado. Às vezes tá carregando caminhão com alimentos perecíveis, porque o CEAGESP entrou em pane. Alagou. A ponto de alagar o Campo de Marte, que é onde decola aqueles aviãozinhos, helicóptero, o troço tá feio, gente. Hoje de manhã eu vi um cara em cima da van. Um outro estava em cima do carro. O carro já estava sendo coberto inteiramente. Eu não sei nem se foi resgatado o carinha lá. E agora à tarde, o que eu vi no noticiário, né? Esses aí que... Enfim, esses que saem sangue aí na hora que você aperta o botão. Mas, infelizmente, né? É o que temos. Os tratoristas, não sei quem que cedeu o trator, não sei se foi a prefeitura, se foi alguma empresa, trator, com aquelas, sabe, aqueles trator gigante assim, que tem aquela concha, né, para levar brita, essas coisas. O cara tava carregado de gente até no teto. Acho que tinha umas 30 pessoas agarradas, não, 30 não, mas acho que umas 20 tava tudo agarrado lá, tanto dentro da concha quanto fora, perto da parte da calota da roda. Nossa, imagina, a pessoa no meio da água, né, sendo resgatada daquele jeito, ainda correndo o risco de ser atropelado e afogado, mas é o único jeito de sair daquela situação. Ônibus interestaduais, aeroporto, tudo fechado. Teve gente que perdeu... Ó a notícia que eu vi hoje aqui da região do aeroporto de São José dos Pinhais, que é aqui de Curitiba. A mulher dando entrevista, né, pro repórter local. Você conta pra nós o que aconteceu com o seu voo.
Olha, a gente foi para São Paulo, chegamos lá, não teve lugar para fazer a descida. O que que o, o que que o avião fez? O avião, o avião saiu de Curitiba a São Paulo, capital. Ele não conseguiu descer no aeroporto, nem não lembro qual era o aeroporto. Eu só sei que o que que aconteceu? O avião voltou para Curitiba, a mulher voltou para o ponto inicial, gente. Se não me engano, são 45 minutos de viagem de avião. Se não me engano, essa é a média. Eu nunca peguei, é que eu conheço gente que já vai, né? Sempre vai. Então, é a média de 45 minutos dentro do voo, que você chega de Curitiba a São Paulo. Ela fez no vai e volta. Tadinha da mulher. Bom, mas também tadinha, né? Mas ela não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Gente dentro ali das grandes redes de TV, gente que não consegue atravessar a rua para entrar lá nos lugares lá para gravar, porque simplesmente tá com água na cintura. A pessoa não precisou nem procurar notícia, a notícia tava nas portas assim dos estúdios. É, um caos. São Paulo parou. A cidade que nunca dorme parou, né? Aí eu tô dando meu pitaco porque eu sou o quê? Eu sou um ratinho, um micróbio perto dos políticos, né? Mas pra ver como nós temos uma política tacanha. Desculpa falar. Sabe? A pessoa não faz um plano diretor. Já sabe que São Paulo já é uma cidade que não absorve água em lugar nenhum. Sempre tem alagamento. Será que precisa acontecer um trem desse? Tem que morrer gente afogada, perdendo mercadoria, perdendo dia de trabalho. Sabe? Gente sendo socorrida com um mega de um trator, de uma retroescavadeira. Porque não é a única coisa que chega. Porque até o bombeiro já não sabe nem para onde que vai. O helicóptero lá de salvamento não sabe se vai para um lado, se vai para o canto, se leva a cesta, se vai de bote, ele não sabe mais para onde que vai. O bombeiro já está perdido. É muita gente para atender. Né? E é só assim mesmo. Só o brasileiro ajudando na gambiarra mesmo. E o político não faz projeto de contenção. Porque não pensa, ele só embolsa, né? Imagina, São Paulo com ICMS, com um monte de imposto, cara. Uma loucura isso. É muito triste. Muito triste. Fora Minas, né? BH. Ai, falei. Falei, mas falei mesmo. Esse documentário que eu vi do Japão, assim, foi muito legal, porque eu nunca imaginei, né? Como é que eles iam resolver, mas todo problema tem uma solução, tá? É só uma questão de pensar um pouquinho, sabe? Então, em vez dos políticos irem atrás de algo realmente que dê uma certa, eu não tô falando que ser do povo vai ser de esquerda, de direita, sei lá o quê, mas que dê uma certa valorizada na população, no sentido de um certo bem-estar, isso o povo político não faz, né? É isso que temos que ver na hora que você for votar no vereador, no prefeito, que esse ano é o ano. Tá? Eu, por exemplo, não voto em vereador que defende lei para animal. Tem bicho que tem mais lei do que a pessoa idosa, do que a criança, do que a pessoa desvalida, sabe? Desculpa, meu voto não vai para político que defende lei animal. Eu gosto dos bichinhos. Tem gente que exagera, né? Parece uma notícia muito louca que aconteceu aí para começo do ano aí, que foi desmontado no interior de São Paulo, aquela rinha de pitbull, né? Não é nem rinha de galo, é rinha de pitbull. E o mais chocante é que quando o pitbull morria, os caras, para não enterrar o cachorro, faziam churrasco do cachorro. Comia o cachorro, gente. Que horrível. Aí realmente precisa de alguém para, né, para conter esse tipo de gente. Né? Cata os cachorros, coloca lá os pitbull, lá tadinho, tudo meio louquinho lá em abrigo, mas não fazer esse tipo de coisa. E se você não soube dessa história, eu não sei onde que você tava, né? Porque foi a mega operação do momento no mês de janeiro, foi no começo do ano. Inclusive teve participação de um delegado aqui de Curitiba. Se não fosse ele, acho que ninguém tinha chego não tinha chegado nessa rinha lá do interior de São Paulo. É porque tinha alguns caras aqui da região de Curitiba e próximos que eram criadouros, tinha a criação de pitbull, para fazer pitbull violento. Colocava anabolizante, levava para essa chácara no interior de São Paulo, que acho que tem a ver com o pessoal aí meio cheio dos poderes, cheio dos dinheiro, cheio, sei lá, das polícias, o que que é. E aí o cara daqui
foi, informou São Paulo se obrigou a ir lá e estouraram a rinha, né? Diz que era uma rinha internacional. Tinha gente aí dos Estados Unidos, gente aí dos países vizinhos aí da América Latina, né? Essas corrupção da vida. Aí quando vai ver, ainda comia o cachorro morto. Às vezes eu fico pensando, né, que meu canal aqui no YouTube, às vezes chega a ser aqueles programas sanguinolento, né, que você muda o canal, começa a sair sangue da tela, sabe como? Mas, gente, eu sei que tem gente que não vê esse tipo de coisa, mas é cada absurdo, sabe? Aí você vê esses alagamentos, ai, mas o que podemos fazer? Ué, vai perguntar pro prefeito de Tóquio como é que ele fez o negócio da contenção de enchente. Essas coisas ninguém busca, né? Vai buscar a bobeira. Pra terminar, a bobeira do momento, um meme que eu vi. Era assim, era duas fotinhos, né? Tava escrito em cima: a noiva momentos antes de se casar. Aí mostrou uma moça noiva, vestida de noiva, se maquiando. Aí do outro lado, o noivo antes de se casar. O cara com a tela do Google tava escrito assim: em que dedo que se coloca aliança, né? Sabe, é uns negócios... Não, é pra dar risada, mas é de chorar também, né? A gente vai buscar no Google certas coisas que, meu Senhor Jesus, tenha piedade e misericórdia ao mesmo tempo. Bem, o pitaco ficou longo, né? Mas vamos partir para a leitura dessa segunda-feira de Santa Escolástica. Tá? Eu não aguentei, tá? Infelizmente meu canal é muito pequeno, né? Não vai chegar pro político e falar, ó, vai lá ver como é que é lá a prefeitura de Tóquio, fez 20 metros de profundidade para fazer contenção, para depois escoar lá no mar. Acho que é isso, né, que eles devem ter feito. Porque não é só fazer contenção, tem que escoar a água também para algum lugar, né? E aquilo vai dinheiro, vai trabalho, vai um monte de coisa. Mas brasileiro gosta de fazer as coisas tudo nas coxas, e é isso aí, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 7, de 9 a 13. Naqueles dias, Salomão convocou para junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir na cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda de reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregavam eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo dele. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 131, com o refrão: Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iar, e a encontraremos. E a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, onde o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. A aclamação. Mateus 4, versículo 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 6, versículos 53 a 56.
Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda a região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos, quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Bom, aqui termina a liturgia da palavra. Eu fiz o pitaco antes, até porque não tinha nada a ver com o estudo da palavra de hoje, né? É uma situação social, né? Emergencial, que são as enchentes de São Paulo. E me despeço por aqui. Desejo a todos uma ótima semana na paz de Cristo.